Ana Brasil, bom dia! Realmente cada um de nós que estamos aqui nesse lugar é uma vitória especial, é uma vitória única, e somados nesse ambiente somos como que a grande vitória de Deus, né? Ou seja, a conversão de cada um de nós. E é sobre exatamente uma das maiores vitórias que nós todos podemos, sem dúvida, comemorar, e que eu quero conversar com vocês, quero pregar para vocês nessa manhã. Porque quando estava ainda na minha casa, me preparando ontem e hoje, para poder pregar para vocês, é claro que a única pergunta que nós fazemos nesse momento ao Senhor é: Senhor, o que dizer? Senhor, o que falar? E a gente fica nessa pergunta, nessa insistência, até que o próprio Jesus comece a acelerar o nosso coração, e a gente percebe, cada um reage de um jeito, a minha maneira é exatamente essa. Você se recorda de uma passagem bíblica, o Espírito Santo lhe faz recordar de um trecho bíblico, e o seu coração começa a disparar, começa a bater na boca, o estômago, sei lá, um frio no estômago, parece que o estômago e a barriga descem aqui para a batata da perna, você fica meio desarranjado, e você começa a ter a certeza, porque o seu interior ele tremeu, o seu interior ele vibrou, o seu interior ele sentiu que Deus falou com ele, e dizendo a ele, no caso, dizendo a mim: recorde o meu povo desta passagem, converse com eles sobre este momento que eu vivi. E o Senhor me levou a uma passagem muito conhecida nossa, que aconteceu numa cidade muito importante da Bíblia, chama-se Cafarnaum. Cafar significa cidade, Naum, um homem ilustre da época, cidade de Naum. Mas Jesus escolheu justamente esta cidade, meus irmãos, para fazer ali milagres muito especiais, porque ele sabia que fazendo um milagre, fazendo uma pregação, dizendo coisas naquela cidade, imediatamente, porque ele fez aquilo naquela cidade, aquilo se espalharia para o mundo todo. O mundo todo, inclusive nós aqui onde nós estamos, no ocidente, no continente americano, que nem descoberto era naquela época. Jesus sabia que fazendo algo ali, dali, daquele lugar, aquele fato seria conhecido. E hoje a estratégia de Jesus não é diferente. Ele sabe onde agir, ele sabe quando agir, ele sabe como agir, para que a palavra dele continue a chegar em muitos e muitos e muitos lugares. E eu não tenho dúvida nenhuma, assim como Jesus escolheu a cidade de Cafarnaum para realizar determinados milagres, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que o Senhor também escolheu esse lugar para manifestar a sua glória, e nós estamos aqui debaixo desta glória do Senhor, que pode ser e vai ser manifestada ao longo desses 2 dias. E você, preste bem atenção, você que é o alvo desta bênção, você se tornará uma boa notícia para muitas pessoas. Então Jesus quer realizar um milagre em você? Quer. Diga comigo: realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. E saiba que o que você está pedindo também é vontade de Deus. É claro que a princípio nós não percebemos, mas o milagre já começou. Nem todos os milagres são tão escandalosos assim, digamos, usando de uma maneira positiva essa palavra. Muitas vezes os milagres acontecem e nós nem percebemos que ele já começou a acontecer. Mas nessa passagem eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo número 2.
dos versículos 1 ao 12. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Já é conhecido de todos nós que Jesus morava em Cafarnaum, na casa de Pedro. Pedro morava com a sua sogra. A Bíblia não diz se Pedro era viúvo, se Pedro estava casado. A Bíblia cita apenas que Pedro morava com a sua sogra. Provavelmente Pedro já era um homem viúvo e continuou a cuidar da sua sogra, e era ali que Jesus vivia, morava, viveu durante 3 anos, os 3 anos da sua vida pública. Ele escolheu morar na cidade de Cafarnaum. Então, alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem entrar e apresentar-lhe por causa da grande multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se encontrava. Por uma abertura desceram o leito que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: por que pensais isto em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra do Senhor. Mais forte, por favor. Nunca vimos coisa semelhante. Meu irmão, é este o lugar. É este o lugar. Jesus frequentemente subia a Jerusalém, voltava para Cafarnaum, subia para Jerusalém, voltava para Cafarnaum. Numa dessas idas e vindas, ele estava em casa. Estando em casa, reuniu uma grande multidão. Veja, estamos na casa de Jesus, estamos em casa com ele. Reuniu-se uma tal multidão, porque ele os instruía. Ele os instruía, e o que nós estamos recebendo aqui ao longo também desse final de semana é a instrução de Deus, a pregação da palavra. Na homilia da missa, nas pregações, nas orações, nos cânticos, a palavra está sendo levada, a palavra está sendo pregada, e você está sendo instruído. Você sai daqui mais forte pela pregação da palavra, você sai daqui mais resoluto, você sai daqui mais esperançoso, a sua fé sai mais fortalecida, porque você está sendo instruído pelo poder da pregação da palavra. Mas enquanto essa pregação da palavra acontece também que alguns amigos, e você tem esses amigos do seu lado, ou você é um desses amigos,
sabendo do poder daquele lugar, do poder daquele homem, do poder daquela situação, do poder daquele contexto da pregação da palavra, porque onde é pregada a palavra, são acompanhados também milagres, e milagres para nós, na nossa vida significa vitória, e você veio comemorar neste Hosana Brasil, a vitória, ou seja, o milagre, a cura, a libertação, a conversão, a reconciliação, alcançada ao longo deste ano. Sabendo disso, 4 amigos pegaram um a outro amigo, ele jazia, ou seja, ele estava inerte, ele estava dormente, ele estava paralítico numa maca. Sabendo disso, quiseram entrar com aquele homem. Pela porta não deu, pela janela não deu, pelas portas do fundo não deu. Resolveram colocar uma escada do lado da casa, subiram com o paralítico, abriram o teto era feito de cipós trançados, madeiras e muita terra batida. Abriram aquele teto e começaram a descer o paralítico. Veja, vamos imaginar essa cena, porque muitos de vocês tiveram um trabalho grande, um grande trabalho em trazer essa determinada pessoa com vocês no ônibus que vocês vieram, sim ou não? Muitos de vocês vieram por chantagem, muitos de vocês vieram por insistência de alguém, muitos de vocês vieram como que por um convite que praticamente durou o prazo desse ano todo. Vamos conosco para a Canção Nova, vamos conosco para aquele lugar, vamos conosco para o centro de evangelização Dom João Hipólito de Moraes, vamos conosco celebrar a vitória. E você foi sendo convencido, você foi sendo convencida, ou você foi convencendo alguém. O fato é que esse abrir o telhado e colocar a maca, você ou está na maca, ou você está levando alguém na maca. Dá uma boa olhada para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: ou você está na maca, ou você está levando a maca, ou você está sendo trazido a esse lugar, ou você está trazendo alguém nesse lugar. E para essa pessoa que está do seu lado, que está sendo trazida a esse lugar, ou que está trazendo você a esse lugar, dá uma salva de palmas para ela, porque ela está cumprindo na vida dela e na sua vida essa palavra de Deus. Meus irmãos, eu preciso afirmar, eu não posso supor, eu não posso sugerir, eu preciso afirmar que essa palavra está acontecendo na minha e na sua vida neste exato momento. E Jesus, ao ver aquela cena, imagine Jesus sentado no meio da sala, instruindo, como eu estou agora, da minha maneira simples de fazer, mas instruindo com um pouco conhecimento que eu tenho, mas instruindo a cada um de vocês. Ao ver aquela cena, Jesus se encheu de compaixão. Jesus olhou para aquele homem e disse: que fé é essa? Ele não sabia se a fé era do homem paralítico, ou se a fé maior era das pessoas que introduziam aquele homem naquela sala. E Jesus, tomado de uma compaixão tão grande, Jesus tomado de um amor tão grande, Jesus tomado de um sentimento que só Ele pode ter por nós, Ele levantou, foi ao encontro daquele homem. Quando Ele está indo agora ao seu encontro, Jesus está indo agora ao seu encontro, mulher. Jesus está indo agora ao seu encontro, homem. Ele está olhando no teu olho, Ele está olhando no mais profundo do seu ser. Ele está dizendo a mesma coisa que disse para aquele homem. Escuta agora, faz um grande silêncio nesse lugar agora, assim, ó. Só para você escutar. Jesus está dizendo para você, vendo o que você sofreu para chegar até aqui, desde a distância da tua casa até aqui, desde as dificuldades que você tem para chegar até aqui, Jesus está dizendo para você: os teus pecados estão perdoados.
quer milagre melhor e maior do que isso? É claro que na nossa doutrina, na nossa sã doutrina, que inclui os dogmas da nossa igreja, que inclui os sacramentos da nossa igreja, você precisa oficializar isso recebendo o sacramento da reconciliação, ou seja, ir ao confessionário. É claro que nós católicos fomos catequizados, ensinados assim, e cada um de nós após esse encontro, eu tenho certeza, vai sair daqui direto para a sua paróquia e buscar a confissão, buscar a reconciliação, e faça isso, mas eu não posso negar que Jesus está dizendo exatamente isso para cada um de nós, porque nós chegamos até aqui com uma carga de pecado cometido e de pecado sofrido, com o peso de um fardo, e nós nos recordamos de uma outra passagem: vinde a mim, vós todos que estáis cansados sob o fardo, e eu vos aliviarei. O que Jesus fez para aquele homem naquele dia? Ele o aliviou de todo o pecado do passado. Ele não olhou tanto para a sua paralisia física, mas ele penetrou o olho daquele homem, como ele está penetrando o olho de cada um de nós agora, e vendo que o que pesa sobre nós não são nem doenças físicas, mas são os erros do passado, os pecados cometidos no passado, os pecados que nós sofremos por alguém que cometeu pecado contra nós no passado. E Ele está olhando para você e dizendo: eu estou aliviando a sua carga. Vinde a mim. Você conseguiu, você saiu da Bahia, do Rio Grande do Sul, de São Luís do Maranhão, você saiu lá da Paraíba, você saiu. Vinde a mim, e você veio, e você foi chegando, e Jesus está olhando para você e dizendo agora para você: os teus pecados te são perdoados, meu irmão. Mas existiam algumas pessoas ali que ficaram incomodadas com aquela frase. Eram os fariseus, os doutores da lei, que diziam: como pode alguém dizer isso? Só Deus pode perdoar os pecados. Existem pessoas que não querem que você se sinta perdoado dos seus pecados. Existem pessoas que te escravizam justamente na culpabilidade que você traz com você. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu exagerei naquilo? Por que eu falei isso? Por que eu fui naquele lugar? Por quê? Existem pessoas interessadas em que você permaneça sob este jugo. Que você permanecendo sob esse jugo, você oferece menos perigo a elas. Mas Jesus quer te libertar dessas pessoas, desse traficante, desse amante, desse vizinho, dessa má companhia, dessa depressão, dessa culpa, da busca de doutrinas erradas no passado da tua vida. Existem pessoas, instituições, lugares, situações que não querem ver você liberta. E Jesus está interessado, antes de fazer qualquer outro milagre da tua vida, Jesus quer que você se sinta perdoado, acolhido, amado por Ele. Abre o seu braço o mais que você puder, mesmo sentado assim, abre o seu braço, estenda teu braço e diga: Senhor, eu quero me sentir amado. Eu quero me sentir querido. Não posso sair desse lugar, Jesus, sem experimentar o seu amor. E agora para o mundo todo ouvir, eu quero que você grite essa frase: eu te amo, Jesus. Mas no 3, 1, 2, 3. E aplauda o amor do Senhor, que quer trazer você de volta. Ele quer trazer você de volta. Ele quer trazer você de volta. E nada, como nós cantamos, nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo, nada. É por isso que Ele está dizendo para você, é por isso que Ele está acolhendo você. Você veio a Osana Brasil, talvez pela primeira vez. Você veio à Canção Nova, talvez pela primeira vez.
Você está aqui e a primeira coisa que Jesus quer fazer para você, inclusive nessa primeira pregação do nosso encontro, Ele quer aliviar esse fardo da tua vida. Joga esse vício, deixa esse vício aqui. Joga esse pecado, deixa esse pecado aqui. Volta para casa sem esses entulhos, sem essas tralhas. Deixa aqui o teu passado, deixa aqui o teu pecado. Eu te digo, em nome de Jesus, é Jesus dizendo para você, através da minha boca: os teus pecados te são perdoados. Busque o sacramento da reconciliação, busque o confessionário, experimenta essa graça, experimenta. Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: por que pensais isto em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Eu pergunto para você, não precisa me responder, mas cultiva no teu coração. Na sua opinião, o que é mais importante ou mais difícil, mais complexo, mais complicado dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou levanta, toma a tua cama, toma a tua maca e vai embora para a tua casa? O que será que eu e você pensamos sobre essas duas frases? Qual delas tem mais peso? Qual delas tem mais importância? Porque Jesus fez essa pergunta, mas lendo os pensamentos daqueles homens, Ele disse: mas o que é mais importante? O que é mais difícil? Dizer a esse homem: teus pecados te são perdoados? Ou levanta, pega a tua maca e anda? Jesus criou essa expectativa no coração de cada uma daquelas pessoas. Está criando essa expectativa no coração de cada um de nós também. Porque para alguns de nós é tão importante quanto as duas frases. Para alguns de nós é mais importante a segunda frase. Para alguns de nós é mais importante a primeira frase. Mas Jesus está querendo fazer as duas coisas no nosso meio ao longo deste encontro: cura física e cura interior. Cura dos pensamentos, cura dos sentimentos, mas cura de uma parte do teu corpo também que foi atingida por algum mal. Mas pode ser que ele comece a fazer e nós não percebamos. Mas o importante é que você saiba que aquele que te acolhe, aquele que te ama, e se você acolher esse amor, se você se abrir esse amor, aí então ele vai poder andar com você, caminhar com você, fazer você celebrar todas as vitórias que virão daqui para frente, inclusive as curas físicas que também você anda pedindo, que você anda pedindo, que você anda pedindo, que você anda pedindo. Mas você ainda não experimentou o amor que Ele quer que você experimente, a intimidade na oração que Ele quer que você experimente, a graça de fechar os olhos e vê-lo na sua frente, a graça de estar sozinho e se sentir a sós com Deus, a graça de chorar quando reza, a graça de sorrir quando lê a palavra de Deus, a graça de enfrentar qualquer barreira para chegar num lugar como esse, a graça de estar aqui com a sensação de que o tempo parou. É aqui o meu lugar, é aqui onde a graça se manifesta, onde a glória do Senhor se manifesta. Então Jesus vai dizer para você também: ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra. Jesus olhou para aquele paralítico que já se sentia. Vamos dar esse suspiro juntos? Respira fundo e fala: ai, ai, ai. Eu não sei quanto a você, mas enquanto eu prego a palavra, está habitando no meu coração uma sensação maravilhosa de estar diante de Deus e receber um olhar de aprovação, como quem diz: filho, é isso aí. Filha, bem-vindo. Usufrua desses dias. Usufrua dos milagres.
Usufrua de cada frase na oração, de cada frase na pregação. Pense que nos erros do passado, todos eles, as lágrimas derramadas, as dores sofridas, sentidas, eu estive com você, eu estive com você. Eu estive te conduzindo, ora te puxando, ora te empurrando, ora te sinalizando. Eu estive com você, e você veio, e você veio, e você chegou até aqui. Meu irmão, muito mais do que Monsenhor Jonas Abib, Luzia Santiago, Wellington Silva Jardim, Dunga, Ricardo Sá, Diácono Nelson Correia, Eliana Ribeiro, ou seja lá quem for que você conheça nessa comunidade, quando você pisou aqui, muito mais do que nós, Jesus estava diante de você com o braço aberto, dizendo: até que enfim você chegou, meu irmão, até que enfim você chegou, minha irmã. Te esperava tanto, te esperava tanto. É como se Jesus, lá na porta de entrada da Canção Nova, não sei se você entrou pelo portão principal, não sei se você entrou pelo portão dos ônibus, não sei se você entrou pelo portão da administração, perto da lanchonete, mas é como se lá, naquela entrada, quando você pisou aqui dentro, Jesus dissesse para você: com licença, posso pegar o seu fardo? Alguns, com medo e acostumados de andar com o fardo muito tempo, dizia para Jesus: Jesus, mas eu não sei se eu vou me acostumar sem ele. Parece que já moldou nas minhas costas, parece que eu estou acostumado com esse peso, minhas pernas até estão mais fortes. Jesus diz: não, mas me entrega o seu fardo. Alguns entregam até com medo, e sentem até estranho, porque parece que estão se sentindo mais leves, parece que estão se sentindo até meio que irresponsáveis. Onde já se viu, eu entreguei o meu peso, eu entreguei o meu problema, eu entreguei a minha preocupação, eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem me preocupar com o meu filho, eu não sei viver sem discutir com o meu esposo, eu não sei viver sem sentir aquela determinada dor, eu não sei se viver sem aquela culpa. Jesus, me devolve o fardo. Jesus: não, faz muitos anos que eu estou dizendo para você: vinde a mim, você que está cansado sobre esse fardo, e eu vos aliviarei. E agora que você finalmente chegou aqui e me entregou esse fardo eu não te devolvo mais. Fica aqui na Canção Nova. Você vai ter que voltar embora para casa sem ele, sem ele, sem ele. Meu irmão, minha irmã, tenha coragem, tenha coragem. Deixa esse fardo aqui, deixa o seu vício aqui. Há quanto tempo você quer parar de fumar? Há quanto tempo você quer parar de beber? Há quanto tempo você quer parar de adulterar? Há quanto tempo você quer parar de se preocupar com as vãs preocupações? Há quanto tempo você quer ter uma vida saudável, feliz, alegre? Há quanto tempo, desculpa a expressão, você inveja a vida de quem está caminhando a todo vapor? Chegou a sua vez. Você veio, não veio por acaso. Quem veio pela primeira vez na Canção Nova, levanta a mão, por favor. É a sua primeira vez? Balança a mão para a gente ver. Vamos aplaudir essas pessoas, porque elas estão sendo aliviadas desse fardo pela primeira vez. Pela primeira vez o fardo está sendo retirado do ombro, das espáduas, dessa coluna cervical dessa pessoa. Como é que você está se sentindo, hein? Tá bem? Tá bem? Faz assim com o ombro. Nossa, eu nem lembrava mais dessa sensação. Você continua tendo problema. O problema existe. Mas, meu irmão, Jesus está levando com você, porque Jesus já experimentou isso. Quando ele estava a caminho da cruz, com uma travessa em suas costas, que pesava cerca de 60 quilos, ele estava caindo, já tinha caído pela terceira vez, sob o peso da cruz, ou sob o peso daquela travessa. Ele que não aguentava mais levantar aquela travessa da cruz, que inclusive ele seria pregado nela, chamaram um tal de Simão de Cirene, o Cirineu. Cirene é uma cidade, não é o nome dele. Simão Cirineu, Simão de Cirene.
e obrigaram aquele homem a entrar debaixo do peso de Jesus. E Jesus sentiu, experimentou o que ele mesmo já tinha dito: eu vos aliviarei. Ele experimentou alguém chegar debaixo daquela cruz e levantar com ele 30 para você, 30 para mim. Já não é mais 60 quilos. Já não são mais 60 quilos, melhor dizendo. Agora é 30 para você e 30 para mim. Eu não sei qual é o peso que você estava levando. Jesus não está dizendo que vai tirar o peso, Ele está dizendo que vai aliviar o peso. E isso significa o quê? Ele está entrando debaixo desse peso com você. E a partir de hoje, você vai levar o seu filho, o seu marido, sua esposa, sua doença, mas agora acompanhado de Jesus. Jesus do seu lado, Jesus do seu lado, levando com você esse peso, te ensinando a caminhar, 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 até o destino final. No caso de Jesus, foi a cruz. No seu caso, não é mais cruz, é morte e ressurreição. Jesus quer fazer essa caminhada com você. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus quer fazer essa caminhada com você. Disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. Meu irmão, literalmente falando, levanta, 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 vai, levanta, levanta, levanta. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão encheu-se de profunda admiração. Faz barulho para Jesus, faz barulho para Jesus. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração, e puseram-se a louvar a Jesus, dizendo: nós nunca vimos coisa semelhante como essa. Vitória! Vitória! Hosana Brasil! Hosana Brasil! Pega na mão dessa pessoa, pega na mão dessa pessoa, mesmo que essa pessoa esteja numa cadeira de rodas, pega na mão dessa pessoa. Levantar-se para ela hoje significa acreditar mais um pouco que com Jesus esses 60 quilos agora passa a significar apenas 30, e aquilo que estava difícil passará a ser mais possível. Balança a mão desse irmão o mais alto que você puder. Tira o pé desse irmão do chão. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Tira o pé do irmão do chão. Estamos proclamando a maior de todas as vitórias, a intervenção de Jesus em nossa vida. Realiza o milagre em mim, Senhor. Canta. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito
nosso clamor. Tu que sondas nosso coração. Tu que sabes o que precisamos, Senhor. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Dá palma mais uma vez, lá em cima, vai. Essa palavra está se cumprindo hoje. Essa palavra está se cumprindo agora. Aqui é a casa de Deus. Jesus está a ensinar. Ele está soltando a cada um de nós. Eu sei que tu és Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus de milagres, 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 milagres. Eu sei que tu és Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração. Tu que ouves a nossa oração. Tu que escutas o nosso clamor. O nosso clamor. Tu que sondas nosso coração. Tu que sabes o que precisamos. Abre o seu braço. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Põe a mão sobre o seu coração. A multidão encheu-se. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus. Levante seus braços. Solta a sua voz na linguagem dos anjos e ora como você nunca orou na sua vida. Solta a sua voz. Solta a sua voz. Ora como você nunca orou na sua vida, meu irmão, porque essa é a sua libertação. Põe volume na sua voz. Põe volume na sua voz. Eu quero ouvir você orando como você nunca orou antes, porque Deus está fazendo essa obra no nosso meio. Deus está aliviando o seu fardo. Deus está perdoando o teu pecado. Deus está curando tua paralisia física, espiritual, mental, emocional. Está te tirando dessa inércia. Deus está te levando agora a fazer um caminho de muitas vitórias. Seu casamento é uma vitória. Seus filhos são vitórias na sua vida. Seus pais são vitórias na sua vida. Teu emprego, tua missão, tua profissão. Sim, os novos desafios de Jesus para você. Levanta os seus braços, ora como um guerreiro, como uma guerreira. Aqueles que se encontram em depressão,
você assumiu por mim, os desafios que você assumiu por mim, o cansaço que você obteve por mim, eu te alivio até mesmo desses. Eu reparto com você, mas para isso é necessário que você agora louve, 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 louve. Vamos transformar esse centro de evangelização numa panela de pressão. Vamos cozinhar dentro dessa panela de pressão todas as derrotas que nós tivemos e vamos transformá-las em vitórias a partir de hoje. Seu filho nas drogas, seu esposo no adultério, a falência da tua empresa, o desemprego, tudo isso agora dentro dessa panela do louvor, para que o próprio Senhor agora alivie a cada um de nós esse nosso peso, para fazer com que as pessoas vejam, se admirem. Como diz a palavra, a multidão inteira encheu-se de profunda admiração, puseram-se a louvar, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Aplauda o Senhor. Nunca vimos coisa semelhante. Vamos repetir essa frase: nunca vimos coisa semelhante. Mais uma vez: nunca vimos coisa semelhante. Mais uma vez: nunca vimos coisa semelhante. Mais forte: nunca vimos coisa semelhante. Para o mundo inteiro ouvir: nunca vimos coisa semelhante. Realiza um milagre em mim. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Os últimos 10 minutos dessa pregação, nós ficaremos em pé. Quero recordar você de um momento vivido também nessa cidade chamada Cafarnaum. Jairo era o chefe dessa sinagoga. A sinagoga ficava em frente à casa da sogra de Pedro. E eu posso dizer isso, meus irmãos, porque por 22 vezes eu rezei nessa sinagoga. Por 22 vezes eu pisei nesse lugar. Caminhei da sinagoga até a casa da sogra de Pedro e de Pedro, onde Jesus morava. Jesus conhecia muito bem esse Jairo. Jairo conhecia muito bem Jesus. Jairo tinha uma filha de 12 anos. Há 12 anos ele brincava com aquela filha, ele corria com aquela filha, ele via aquela filha crescer. Mas por algum motivo aquela filha foi acometida de uma doença grave, e aquela filha estava para morrer. E aquele chefe da sinagoga, reconhecendo o poder dado a Jesus, foi até Jesus como um pai desesperado e disse a Jesus: Jesus, a minha única filha de 12 anos está para morrer, vem comigo à minha casa, vem comigo. Como muitas mães estão dizendo agora: o meu filho está padecendo nas drogas, o meu esposo está padecendo no pecado, a minha esposa está padecendo na depressão, vem comigo na minha casa, Jesus, vem comigo na minha casa. Jesus disse a Jairo: calma, Jairo, calma, vamos lá. Quando estavam a caminho, uma mulher que morava numa região chamada Cesareia de Filipe, região de águas, ela sofria de uma hemorragia vaginal, também há 12 anos. Ela tinha gasto tudo o que ela tinha e nada tinha conseguido, mas ela saiu dessa região de Cesareia de Filipe e andou 100 quilômetros para chegar até Cafarnaum, nutrindo no seu coração: se eu chegar lá e tocar na pontinha da orla do manto daquele homem, eu serei curada, eu serei curada. Como você saiu da Bahia, como você saiu do São Luís do Maranhão, como você saiu do Rio Grande do Sul, como você saiu do Rio de Janeiro, como você saiu de Minas Gerais e Belo Horizonte, como você saiu da sua cidade, você saiu dentro do seu ônibus, dentro da van, do carro, do avião,
Você disse: se eu chegar lá, se eu tocar na arca, se eu tocar no ostensório, se eu me confessar, se eu ouvir a palavra, eu serei curado. E quando aquela mulher, enfrentando a multidão, tocou na hora de Jesus, ela sentiu que estancou, parou o fluxo. E você, mulher, sabe muito bem quando a sua menstruação cessa. É um alívio, você vai ao toalete, você confere, você se sente bem, você se sente segura, você se sente alegre. Aquela mulher fazia 12 anos que estava naquela situação. E quando Jesus sentiu que uma força saiu dele, ele parou e perguntou: quem me tocou? Quando ele olhou para trás, aquela mulher estava ajoelhada, quieta, chorando, ou sei lá o que ela estava fazendo. Mas ele perguntou a ela: o que aconteceu? E ela decidiu contar tudo. Você sabe como é que é uma mulher quando decide contar tudo? Você sabe, nos mínimos detalhes. Demora. Não vamos esquecer de Jairo, que estava com pressa, a filha dele estava morrendo, e Jesus parou para ouvir aquela mulher contar tudo. Enquanto aquela mulher contava tudo, o coração de Jairo estava desesperado. Aqui nós temos Jairos, aqui nós temos aquela mulher. Enquanto aquela mulher narrava um milagre, enquanto aquela mulher se explodia em alegria contando o milagre, Jairo entrava em desespero. E Jesus tinha um olhar voltado para os dois, para a mulher, para Jairo e para a mulher. E quando aquela mulher finalmente conclui, vem a notícia da casa de Jairo e diz: não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Eu fico imaginando o rosto de Jairo, o rosto de um pai desesperado porque a filha tinha morrido, enquanto ele esperava a alegria de uma outra pessoa cantando e contando o milagre da própria vida. Mas Jesus também tranquilizou Jairo e disse: calma, Jairo, ela apenas dorme. Meu irmão, lição: enquanto esperamos o nosso milagre, vamos vendo os milagres acontecendo na vida do nosso próximo. Enquanto esperamos, como Jairo, o milagre na vida dele, na família dele, na filha dele, vamos esperando os milagres acontecer na vida da pessoa que está do nosso lado. Enquanto eu espero um milagre acontecer na minha vida, eu vou me alegrando em ver os milagres acontecendo na vida do Eros Biondini, meu amigo de há mais de 15 anos. Enquanto eu espero desesperadamente um milagre acontecer na minha vida, como Jairo, eu vou apreciando o Eros como aquela mulher, narrando os milagres que Jesus fez na vida dele. Balança a mão do seu irmão e diga: eu espero, eu posso esperar a intervenção de Jesus na minha vida. E enquanto eu espero, eu quero ver a intervenção, o milagre de Jesus na sua vida, meu irmão. Eu cedo a minha vez para você, porque eu tenho a certeza, mesmo que demore, mesmo que doa esperar, eu e você seremos atingidos pelos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Balança a mão desse irmão e diga para ele: coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Levanta o mais alto possível esse irmão, tira o pé dele do chão, põe ele na ponta do pé. Realiza o milagre em mim, Senhor, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Só para você ter uma ideia, há um tempo atrás, uma senhora chegou na minha casa, chama-se Rita,
com seu esposo, que chama-se Carlos. A Rita tinha uma barriga desse tamanho e não estava grávida. A Rita tinha uma barriga desse tamanho e era um câncer. O câncer tinha esse tamanho. Chamei o Monsenhor Jonas Abib e disse: padre, é misericórdia, reza por ela. E o padre rezou. Ela estava de lenço, escondendo os últimos fios de cabelo de sua cabeça. Ele colocou a mão entre o lenço e a cabeça, e quando ele tirou os últimos fios de cabelo dessa mulher. Rezou por ela. Isso está fazendo mais ou menos uns 15 anos. Essa mulher hoje é membro da comunidade Canção Nova. Não tem câncer. Ela é saudável. Ela é feliz, ela é linda. Porém, 5 anos depois, o meu pai teve câncer. E eu pensei comigo: bom, vai se repetir a história. É só eu levar ele para o Padre Jonas. O Padre Jonas reza e tudo bem. Já aconteceu. Fizemos isso. E o meu pai também foi curado. E sabe como? Sabe como meu pai foi curado? Ele morreu e foi para o céu. Não tem mais câncer. Está curado. Está curado. Está curado. Enquanto eu espero o milagre acontecer na minha vida e na vida dos meus, eu vou me deliciando, eu vou me alegrando, porque a Bíblia garante que existe maior alegria em dar do que você em receber. Eu vou me alegrando com os milagres acontecendo na vida dos meus irmãos. Olhe a pessoa que está do seu lado e vibra. Olha para a pessoa que está do seu lado e vibra com a alegria que Deus te dá de ver um milagre acontecendo na vida dessa pessoa. Porque se nos acostumarmos, se entendermos que podemos nos alegrar com a alegria do nosso próximo, um dia experimentaremos a mesma alegria que Ele está experimentando agora. Os milagres que pedimos ao Senhor hoje, todos eles se realizarão a cada um a seu tempo. Mas principalmente porque aprendemos com aquela palavra que o mais importante não é levantar da maca. Também é importante, mas o mais importante é ouvir de Jesus. Os teus pecados, os erros do passado, a ignorância do passado, a busca por doutrinas erradas, as quedas do passado. Eu te acompanho há muito tempo, eu te vejo há muito tempo. O mais importante, e estamos ouvindo isso nesse Osana Brasil, é ouvir de Jesus. Os teus pecados estão perdoados. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso desse fardo. Meu irmão, vamos cumprir a palavra do Senhor que diz, e eu repito mais uma vez para vocês: a multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. E você pode dizer para a pessoa que está do seu lado o maior elogio que ela vai poder receber ao longo dessa caminhada. Diga para a pessoa que está do seu lado que você conhece quem te viu e quem te vê. Quem te viu e quem te vê. Vamos aplaudir e fazer muito barulho para esse Jesus que trouxe a cada um de nós aqui. Osana Brasil! Osana Brasil! Osana Brasil! Osana Brasil! Osana Brasil! Realiza um milagre em mim, Senhor! Realiza um milagre em mim, Jesus! Realiza um milagre em mim, Senhor! Eu necessito da tua
cançãonovaplay.com. Assine já!